E quando eu entrei aqui dentro, eu digo pra vocês que, sério, eu já entrei tremendo aqui. Eu entrei tremendo. Porque sabe o que forma a igreja? Vocês. Cada pedrinho, sabe, vai formando uma estrutura. Então imagine que ambiente maravilhoso, que igreja maravilhosa está formada aqui nesse momento. Nós somos a estrutura. Nós somos isso. E eu cheguei aqui e já estava, sabe, algo maravilhoso. Eu confesso para vocês, quando eu cheguei, quem estava orando era Adriano. Ele começou a orar aqui quando ele encerrou. E eu não aguentava, eu vim até aqui, abracei ele, cheguei ali, eu caí. O ambiente, entende? Esse ambiente, porque é o que nós carregamos, é o que nós carregamos. É o que nós carregamos que diferencia em tudo. E para iniciar, eu peço que vocês abram lá em João 15, por favor. Amém. Jesus, ele era tão simples e tão profundo, sabe, nas pequenas coisas que ele falava, que eu fico, todos os dias, eu fico imaginando o nosso amado hoje em nosso meio. Entende? Ele está. Mas imagine ele como era com os discípulos, quando ele sentava com aquela profunda simplicidade, sentava com eles e começava a ensinar, começava a passar aquilo que tinha que ser passado. E imagine a oração de Jesus com o próprio Deus, com o próprio Pai. Ele se retirava para ficar só. Então, sabe, imagine ele indo até o Pai, se retirando da multidão e querendo ficar sós. E quando eu estava lendo João 15, eu confesso para vocês que eu li em lágrimas. Eu li em lágrimas porque Jesus, ele chega e ele começa a falar: olha, eu sou a videira, vocês são o meu ramo. Então imagine se a videira que é ele tem os ramos. Imagine o que acontece quando o ramo está fora dessa videira. Será que tem algum crescimento, um galho arrancado no chão? Não. Não tem. Amém? Em João 15, a partir do verso 7, é dito assim: mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu vou ler novamente. Mas se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando eu li isso, eu parei e falei: Jesus, essa realidade é a realidade mais profunda que o Senhor deixou aqui. Mas às vezes quando a gente vai ler isso, a gente pensa assim: não, pera, então eu posso pedir o que eu quiser, sabe? Mas sabe qual é a realidade sobre isso aqui? Porque Jesus, ele deixa bem claro: se as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, o primeiro ponto que a gente pode perceber nisso, que Jesus, ele deixa claro: se minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem não irá vir de vocês. Entende? Sabe por que Jesus deixou isso claro? Porque se eu e você permanecer na palavra de Jesus, tudo que eu e você pedir será a mesma coisa que o próprio Jesus pediria a Deus. Sabe? Quando eu e você permanece nele, quando as palavras dele permanecem em nós, a nossa oração não vai ser mais: Deus, me abençoa.
Ou então, Deus, derrama sobre mim as riquezas. Não. A nossa oração vai ser: Deus, abençoa fulano. Vai ser: Deus, que as tuas bênçãos decaiam sobre a vida dos meus irmãos. As nossas convicções mudam, porque a palavra dele está em nós. Então tudo que nós iremos pedir será a mesma coisa que o próprio Jesus pediria a Deus. Aleluia. Porque nós iremos começar a entrar dentro do coração de Jesus. Entende? E o ambiente, aí é o ponto, o primeiro passo, onde todos os ambientes que nós começarmos a andar será transformado. Por quê? Porque nós começaremos a estar nele. A nossa mentalidade começa a ser outra. Porque a nossa oração começa a mudar, os nossos pensamentos começam a mudar. Entende? A nossa oração não vai ser mais: Deus, eu peço que o Senhor venha entrar no carro porque eu quero. Não. As nossas orações começarão a ser: Jesus, eu preciso morrer mais para mim porque eu quero se parecer mais contigo. Tudo isso porque as palavras dele estarão em nós. Aí sim, todos nós iremos pedir o que nós quisermos. Porque a nossa mente não será a nossa mente, será a mente dele em nós. Isso mesmo. E, dando continuidade a isso, Jesus ele deixou claro todas as coisas que ele falou sobre isso. Paulo chega e fala: olha, aquele que está em Jesus, nova criatura é. João chega e fala: olha, se vocês dizem que permanecem nele, também devem andar como ele andou. Então tudo se remete, o primeiro ponto, a estar nele, a querer mais dele e a conhecê-lo. Porque quanto mais, eu digo para vocês, quanto mais eu e você temos essa mentalidade de que antes de querermos fazer algo, precisamos estar em alguém. Precisamos conhecer mais aquilo que a Adriana falou ontem, me quebrou. Entende? De querer fazer as coisas sem Deus. Sim, várias coisas, mas sim, vou lá, mas cadê? Sabe? Cadê Deus? Não. Queremos falar de coisas, sabe? Mas peraí, o que nós conhecemos sobre o nosso amado? O que nós estamos pedindo? Sabe? Onde nós estamos permanecendo? E a nossa época, a nossa geração, várias pessoas sempre estão falando sobre isso, né? Não, porque é a nossa geração, porque é essa geração. E sempre falam várias coisas sobre a nossa geração. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Está mais perto do que nunca. Entende? É palpável sentir o que Jesus está fazendo. Independente do que digam, é palpável isso. Sentir o que Jesus ele fez no Brasil. Uma coisa que eu sempre digo é que eu não vi acontecer no nosso país coisas que veio acontecendo de mais ou menos 6 anos para cá. Muita coisa começou a acontecer. Entende? Pessoas que a gente nunca imaginaríamos que iriam se conectar a Jesus, começou a se conectar. Outras pessoas chutaram o pau da barraca, mas muita coisa aconteceu. Verdade. Muita coisa aconteceu. Estamos nessa época. Mas vamos voltar para uma época onde o Espírito Santo ainda não estava como está hoje nós, sabe? Abra lá, por favor, em Êxodo. Capítulo 32. Amém. Antes de falar sobre isso, eu quero comentar sobre algo profundo. Ontem quando a gente foi tomar café, aí... Mas eu esqueci o nome, cara. Como é que foi dizer? Eduardo, eu sei com o Eduardo. Aí o Eduardo, ele cantou algo, ele falou assim: o filho só faz o que vê o pai fazer. Quando ele falou aquilo, o senhor, ele, na hora, sabe por que eu falei aquilo com você? Eu falei: é isso, Eduardo. Porque Deus, ele fez assim, olha. Bum! Por conta do que você falou, cara. E quando eu parei para pensar sobre isso, pensem só nessa ocasião. Jesus, ele tinha um homem paralítico, aquele homem, 38 anos que
nada acontecia na vida dele, ele tentando, sabe, pular no lago onde dizia que o anjo pairava, tocava água, as pessoas. Aí Jesus ele passa, ele olha, ele pergunta àquele homem: você quer ser curado? Aquele homem quer. Aí Jesus: então seja curado. Vai, aquele homem pega, levanta, aquela alegria toda, ele pega a maca, sai. E quando os fariseus eles olham aquilo, eles falam: pera, como assim? É sábado, o que você está fazendo com essa maca? Ele: não, porque alguém me curou. Quem foi esse alguém? Eu não sei, um homem me curou. Alguém me curou. Aqueles fariseus ficam indignados, sabe? Porque Jesus curou alguém no sábado. E aqueles homens vão até Jesus, vão até encontro daquele homem que tinha curado. E vão até Jesus e falam: por que você fez isso no sábado? Não. Aí Jesus para e fala: sabe por quê? Porque se meu pai não cessa de trabalhar um dia, por que é que eu vou cessar? Porque o filho só faz o que vê o pai fazer. Sabe o que Deus falou comigo ontem, cara, naquela hora? Ele falou assim: João Marcos, entenda algo. Todas as vezes que Jesus ele ia alguém e tocava em alguém, era eu nele fazendo aquilo. Imagine comigo, imagine em Deus, aquele Deus que Moisés via, ele trovão todo. Imagine ele no meio de pessoas, assim que aconteceria, sabe? Em Êxodo vai falar que Deus ele tem momentos que ele não queria ficar perto do povo, porque se acontecesse aquilo, enquanto o povo pecava, era capaz do povo ser destruído. Então imagine, o filho só faz o que vê o pai fazer. E o que é que o pai faz? O pai faz tudo aquilo que eu e você faz hoje em Jesus. Entende? Quando eu e você vai dar um abraço em alguém, o pai também está fazendo aquilo naquela pessoa, em nós. Quando eu e você vai e ora por alguém, é o próprio Deus em nós orando por aquela pessoa também, sabe? Essa é a realidade de Cristo em nós, que é a esperança para a glória. Porque tudo que nós fazemos é o próprio Deus correndo em nossas veias, fazendo aquilo também. É isso aí. Essa é a realidade. Eu não sei quantas coisas falaram para vocês, mas a única coisa que vocês precisam ter certeza e deixar cravado na mente de vocês, independente das circunstâncias do que falem, é: imaginem vocês dizendo para vocês mesmos: olha, eu sou o filho amado de Deus. Por quê? Porque nós merecemos tudo aquilo que Jesus merece. E o que é que Jesus merece? Quais foram as palavras que o próprio Deus disse para Jesus? Jesus ele foi batizado e João Batista fala que viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus. E quais são as palavras que Deus fala a respeito de Jesus? Esse é meu filho amado em que me agrada. E se hoje sabemos que nós merecemos tudo aquilo que Jesus merece por conta do que ele fez, isso só significa uma coisa: que essa palavra nunca pode sair da mente de vocês. Vocês são os filhinhos amados a quem Deus se agrada. Entende? Que quando todas essas mínimas coisas começam a se tornar realidade dentro de nós, as coisas começam a acontecer. E é onde vem o ponto concreto das mudanças de ambiente. Porque quando nós caminhamos, o que carregamos é a essência do próprio Deus em nós. Tudo que iremos fazer, o mínimo olhar, entende? O mínimo olhar que a gente passa e olha para alguém e sente compaixão, é o próprio Deus ali. É o próprio Deus. Mas vamos lá, para uma época mais difícil que a nossa. Êxodo 32, a partir do verso 9. Amém? E diz assim: então o Senhor declarou: vi como esse povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles a minha ira ardente, e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. O povo começou a pecar, começou a fazer várias coisas. Deus falou e fez: não, se essas pessoas continuarem nessa linhagem, eles vão se perder, eu preciso fazer algo. Imagina o próprio Deus. Aí onde continua? Sério, isso naquela época difícil. Imagine, e pensem comigo, leiam comigo o que Moisés falou no verso 11. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor Deus e disse: ó Senhor, exclamou ele, por que está tão irado contra o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte?
E depois ele começa a falar algumas coisas para Deus. E no verso 14, ele fala assim: então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Uau. Pense nisso. Imagine naquela época, um só homem, chegar diante de Deus e: Deus, pera, Deus, sabe? E quando eu li essa palavra arrependimento, eu ficava pensando assim, eu acredito que muitas pessoas já chegaram a pensar: como assim? Mas não está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Mas essa palavra arrependimento aqui em Êxodo, claramente ela significa em hebraico não, em grego significa nohan, sabe? E nohan, essa palavra aqui em grego, ela basicamente está alinhada à misericórdia. Vamos colocar como um passo atrás daquilo que poderia fazer e não fez, por misericórdia, entende? E aqui está, com misericórdia. Então, lendo o 14 novamente, com o significado correto, está assim: então o Senhor teve misericórdia da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Por que teve misericórdia? Porque ele olhou para alguém e viu a essência de algo dentro dele. E tenho uma certeza disso. Se Deus, ele olhou para Moisés, viu algo bom e não quis fazer nada com o povo, vocês conseguem imaginar o que era que Moisés carregava e por que ele carregava? Sabe? Essa foi a primeira etapa. Vamos ler novamente ainda no capítulo 32, lá no verso 32. Amém? No verso 32 fala assim: no 31, Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Mais uma vez Moisés vai e não, Deus, não, Deus, não faz isso, porque se o Senhor fizer isso, pode apagar meu nome. E mais uma vez o que é que acontece? Deus olha para Moisés e: tá certo, Moisés, eu não farei isso. Será que simplesmente era porque Moisés era um homem bonzinho e cheio de boa conduta? Não era só por isso. Não era só por isso. Mas vamos lá, a terceira parte do que acontece. No capítulo 33, no verso 12. E dessa vez a coisa também foi séria. E fala assim no verso 12: então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenastes, leve este povo, mas não dissestes quem virias comigo. Declaraste: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. Naquela época. E ele continua e fala: e lembra-te de que esta nação é o teu povo. Aí ele continua: e o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que você me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Vocês conseguem perceber quantas coisas aconteceu somente com o homem naquela época? Imagine Moisés trocando de lugar com aquele povo. Imagine Moisés dizendo: não, Deus, se for para a gente ir sem a tua presença, que a gente não vá, não deixa, porque como eles vão saber que nós somos diferentes? Sem ti. Porque Moisés sabia qual era a identidade dele. E Moisés sabia o que aconteceria se ele fosse fazer qualquer coisa sem o Senhor. Porque Moisés entendia que o ambiente era transformado por conta de Deus nele.
por conta da essência do próprio Deus em Moisés. E quando eu estava em casa e eu orava sobre essa palavra, e quem foi, eu pergunto a vocês, quem foi a pessoa que trocou de lugar por um mundo inteiro de outras pessoas? O nosso amado, não foi? Então imagine naquela época, mesmo não sendo o mundo inteiro, mas Moisés parando e dizendo: não, Deus, se fizeres isso, tira o meu nome do livro da vida. Sabe? Entende? Moisés falando de Deus, não, eu troco de lugar com esse povo. Uau. Eu troco de lugar com eles. Eu troco, não faz isso. Moisés sabia que o povo tinha pecado. Ele poderia muito bem com raiva dizer: não, Deus, mata todo mundo mesmo, abre um buraco no chão. Não, Moisés fala: faz Deus. Deus olha para Moisés e: ok, Moisés, sabe por quê? E agora eu vou falar, tanto naquela época quanto nessa época. Porque quando Deus, Ele olha para mim e para você hoje, sabe quem Ele vê? Ele vê Jesus. Por isso que não há nada que nós não possamos fazer em Jesus. Sabe? Por isso que todas as vezes que nós estamos em qualquer local, precisamos ter a mentalidade de quem nós somos. Porque isso transforma tudo. Isso muda tudo. Quem eu e você é. Nós somos os filhinhos amados de Deus, a quem Deus se agrada. E o que Deus vê quando olha para nós? Ele vê o Filho dele. Entende? Jesus, ele era assim, o unigênito. Hoje ele é o primogênito, o primeiro de muitos. E hoje, por isso que isso nunca pode sair da nossa mente, sabe? Pessoas, graças a Deus, na nossa época, pessoas estão... Eu lembro que há um tempo atrás eu entrei no Instagram. Aí eu fui no Instagram de Leon. Eu fui lá pelos stories. Aí eles estavam lá no... Eu acho que era na urgência da TV Augusto Franco, pregando pro povo. Orando pelas pessoas. E eu parei, eu fiz... Eu chego no Alfenícia, tá lá e a garota vem, sabe? E pessoas aí fora entrando em tudo que é local, em que, se fosse um bom tempo atrás, as pessoas iriam condenar. Eu conheci um homem que ele falou que ele era vizinho de um candomblé, sabe? E as pessoas diziam: não, porque eu tenho medo de uma igreja que tinha fechado por causa disseram que era por causa do candomblé. E ele falou comigo, ele disse assim: eu parei para pensar como é que as portas daquele local fechou aí. Como assim? Como assim? Não tem como isso. Ele falou que ele sentiu tanta curiosidade e foi orar. Aí ele disse que quando ele saiu do quarto, Jesus falou para ele: olha, entre lá dentro, vai lá. Ele falou que foi. Ele disse: não, vou lá. Ele pegou e foi, entrou. Ele disse que quando ele entrou naquele local, tinha os homens que ficam lá dentro, estavam lá, e olhou para ele e falou: o que você está fazendo aqui? Ele fez: nada, eu posso abraçar vocês? O cara só falou isso. Ele foi, entrou lá dentro, e os homens estavam lá ficando tipo... Ele dizendo para mim, eu mangava, ele entrou normalmente, caminhou, ele abraçou um, abraçou o outro e abraçou o terceiro, deu 3. Ele disse que virou as costas, olhou para trás e falou: olha, eu só vim no abraço de vocês, tá? Tchau, saiu. Ele disse que quando ele estava abrindo o portão, aqueles homens gritaram: vem cá! Um caiu no chão, o outro caiu chorando, o outro se ajoelhou e fez: nós precisamos disso, nós nunca sentimos isso. O que foi que aquele cara fez? Aquele homem, ele só entrou, caminhou e abraçou. Entende? Por quê? É o que nós carregamos. Independente de palavras, independente de fazer algo ou não. Quando nós estamos em Jesus, entendemos que quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê o nosso amado. Acabou. Entende? O que é que está escrito? Nós somos geração eleita. Somos reis e sacerdotes. Somos filhos amados. Então imagine se você caminhar pela rua com a mentalidade de: não, eu sou rei e sacerdote do meu pai, sabe? Eu sou. Caminhar pela rua com a mentalidade de: não, eu sou amado, acabou. Com a mentalidade de que: não, eu não preciso fazer muita coisa para que Deus me ame mais. Ele já me ama muito. Eu preciso entender isso e desfrutar disso. Isso, manifestar isso aí. Sabe?
desfrutar manifestando isso em todos os momentos. E quando nós entendermos isso, nós iremos caminhar em qualquer local. E mesmo que não aconteça nada, coisas estarão acontecendo. Porque o ambiente espiritual, ele sabe. Entende? Lá em Colossenses, Paulo, ele chega para os Colossenses, ele declara algo profundo sobre a realidade de Jesus. Ele fala, se vocês puderem abrir lá, por favor. Amém? Colossenses, capítulo 1, no verso 15. Fala assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém a harmonia, e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, quando a gente para entender isso, o primeiro ponto, Jesus, ele é o rei de tudo, e tudo foi criado por meio dele. Até as coisas do mundo invisível. Então eu tenho uma certeza que o mundo invisível, ele sente quem nós somos. Entende? Tudo que foi criado, que nós não podemos ver, mas que é mais real do que isso que nós vemos, sente tudo. Então, quando eu e você simplesmente paramos e não, eu decido, é uma escolha, sabe? Eu escolho caminhar sabendo que eu sou o filhinho amado de Deus, a quem Deus se agrada. E eu decido caminhar entendendo que quando Deus olhar para mim, Ele vê Jesus. E eu decido caminhar entendendo que todas as coisas que acontecem ao meu redor, se eu precisar dizer uma palavra, são mudadas. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o Filho. E tudo isso o Filho carrega. Toda a plenitude que o Pai quis dar. Entende? O governo que Deus quis dar. Então é por isso que eu e você precisamos deixar isso bem claro em nossa mente. E vamos voltar um pouco também para a mesma época, lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Vai citar que Daniel, ele, do jeito que ele foi pegado da família, levado para aquele reino, as coisas que foram acontecendo em meio a ele. Sabe qual foi a mentalidade de Daniel? Eu não posso perder o relacionamento com meu Deus. Lá em Daniel 6,10 vai citar que Daniel, pela manhã, à tarde e à noite, ele não cessava de entrar no quarto e glória a Deus. Ele não pedia para que não, Deus, destrói esse reino, não, Deus, não. Ele queria se relacionar, porque ele sabia que quanto mais ele se relacionava, mais ele parecia. Ele sabia que quanto mais ele andava com a mentalidade de que Deus era rei de tudo, e que tudo que estava acontecendo com ele, se ele estivesse em Deus, seria por um propósito, ele não desistia. Mas sabe o que ele fazia para permanecer com a mente naquilo? Ele não quebrava o relacionamento com Deus. E o que foi que aconteceu naquele ambiente? O que aconteceu quando Daniel... Sabe por quê? Quando Daniel estava na cova dos leões, isso foi demais. Eu ouvi isso do missionário lá da igreja. Isso me pegou. Sabe por quê? Os leões que estavam lá na cova com Daniel não quis comer Daniel. Porque quando aqueles leões olharam para Daniel, os leões também viam um leão. Entende? O leão come leão? Não. Sabe por quê?
porque ele carregava algo. Meu Deus, isso foi demais quando eu vi. Ele é o leão da tribo de Judá. Sabe? Aqueles leões não quiseram fazer nada. A presença de Deus em Daniel, a mentalidade de Daniel, porque sabia que Deus era o provedor de tudo, Deus fazia tudo. Daniel não quebrava o relacionamento e Daniel carregava o rugido do leão. Então aqueles leões olham para ele e não querem comer, porque imagina, ali é um leão, também caminhando ali os leões, vem um leão. Daniel ali, eu fico imaginando, meu Deus, quando Daniel entrou naquele local e ele, como nós carregamos isso, a gente sente, sabe? A gente caminha, quando nós temos essa mentalidade, a gente caminha já com a mentalidade de que não, Espírito Santo, estou caminhando, Espírito Santo, faça algo, sabe? Espírito Santo, é contigo aqui. Mesmo que eu não faça nada, mas Espírito Santo, você pode fazer tudo e transformar isso aqui. Eu lembro que eu estava em um local e estava tendo algumas discussões, sabe? Estava tendo discussões, algumas brigas, e eu levantei, eu estava deitado, aí eu levantei e eu ia tentar fazer algo para cessar aquilo. E o Espírito Santo falou assim: ei, não, fique calado, só vai e sente, pronto. E eu levantei, sentei, as pessoas de fato estavam discutindo, sabe, estava bem pesado o clima, estavam discutindo mesmo. E eu parei, sentei, peguei a comida, coloquei no prato devagarzinho, mas com a mentalidade de que, Espírito Santo, eu não quero falar nada, mas eu acredito que algo vai acontecer, sabe? E aquelas pessoas discutindo pararam, aí colocaram os talheres assim na mesa, aí olharam pra mim, olharam um pro outro, aí ficaram assim, na hora pararam de brigar, sabe? E de repente uma lágrima descendo do olho de um, do olho de outro, e começou. Aí quando eu vi que aquilo aconteceu, eu levantei e saí novamente. Eu falei: obrigado, Espírito Santo, porque não foi por mim, não seria por ninguém, sabe? Foi Ele. É o que nós temos, capaz de mudar tudo. Aleluia. Onde nós chegamos. Se alguém ouvisse que um homem entrou no candomblé algum tempo atrás, ouvisse isso, a pessoa dizia: rapaz, você está ficando maluco, você queria acender o demônio entrar em você lá também. Não, aquele homem entendeu qual era o propósito, sabe, da coisa. Porque somos nós que transformamos o ambiente. Nenhum ambiente é capaz de nos transformar se a nossa mentalidade for: não, eu decido estar nele. E quando nós decidimos estar nele e caminhamos com essa mentalidade, naturalmente as coisas fluem, a gente não precisa. Eu acredito que foi o Ramon que falou ontem, ele disse assim: olha, chegará um momento, se nós entendermos isso, chegará um momento que iremos caminhar pelas ruas e as pessoas irão cair chorando, dizendo: eu quero isso, eu preciso disso. Por quê? E quando isso vai acontecer? Quando tivermos a mentalidade de que não, eu sei o que está em mim, eu tenho que caminhar pela rua sabendo que o que está em mim é maior do que eu. E quando eu caminhar pela rua sabendo que o que está em mim é maior do que eu, quando eu caminhar, as pessoas não irão me ver, as pessoas irão ver aquele que está em mim. As coisas começam a acontecer, entende? De uma forma tão natural, de uma forma tão simples, as coisas começam a acontecer. Se naquela época tão dificultosa, aqueles homens conseguiam aquilo porque eles sabiam que não poderia quebrar o relacionamento, imagine hoje o que é que eu e você não pode fazer. Aleluia. Sério, o que é que eu estou perguntando isso para vocês, o meu coração está aqui. O que é que eu e você não pode fazer? Quais têm sido as nossas orações? Será que nós temos orado para morrer mais todos os dias? Para que o que nós carregamos de fato venha resplandecer, sabe, nessa nação? Porque eu digo para vocês, de fato não é fácil. Quem disse que seria fácil? Quem disse? Quem vê grandes pessoas que estão fazendo algo, olham, sabe, uau, e o coração queima, eu queria isso, mas cada um que está aqui tem algo, entende? Todos nós que estamos aqui tem algo específico que Deus derramou, algo singular. Samara, Leon, essa garotinha, a Renata, cada um tem algo específico. E se nós entendermos, não, pera, eu nasci, sabe, nascemos para estar em Jesus, mas Jesus depositou algo para que nós viéssemos viver. O que foi que eu, sabe, o que foi que Jesus derramou em mim para que algo venha acontecer? O que foi?
Porque eu digo para vocês, o dia a dia é puxado. Mas o que nós estamos fazendo? Sabendo que ele é puxado. Sabendo que vai ter momento que a gente vai acordar e não vai conseguir querer fazer nada. A gente vai acordar e não vai querer estar perto de alguém. Isso acontece. Às vezes acontece, sabe comigo? Às vezes eu acordo e bate aquele pum, e eu, Deus, o que está acontecendo? E eu levanto, eu vou beber água, eu volto, aquela sensação, sabe? Aí eu vou orar, eu falo, Deus, o que está acontecendo? Entende? E ele fala, olha, permaneça. Independente de tudo, permaneça. É isso aí. Essa não tem para onde correr. Quanto mais nós lemos sobre o nosso amado, quanto mais nós lemos o verbo, que é a palavra, mais nós começamos a adquirir essa essência. Entende? Quanto mais nós mudamos a mentalidade, mais começamos a ter isso e obter o caráter dele. É por isso que não tem para onde correr. É por isso que quando Deus ele olha para cada um de nós, ele vê Jesus. É por isso. Então, para finalizar, eu quero deixar algo e eu queria que vocês abrissem, por favor. É lá em João 17, verso 3. Nossa. Uau. É forte, Brasil. Abençoa esse profeta. Aleluia. Isso é... Meu Deus, precisamos entender isso. Que é uma mudança de mentalidade. Decida todos os dias permanecer independente do ambiente. Porque se você sair daqui entendendo que não, é o que eu tenho que vai mudar o ambiente. O ambiente pode ser um ambiente de morte, pode ser um ambiente onde não há vida nenhuma, mas quando você chega, a vida existe porque você carrega a vida. Glória. E a vida é Ele, sabe? Não existe vida fora da vida. Não existe, Ele é a vida. E mesmo que as pessoas questionem, mesmo que pessoas lá fora queiram falar várias coisas, tenham certeza. Por que é que pessoas ricas e famosas andam se suicidando? Porque isso aqui não dá o que só a vida dá. Entende? E eu creio e eu consigo ver essas pessoas todas se convertendo ao verdadeiro evangelho. Porque não existe vida fora da vida. Sabe? Amém? No 17. Verso 3. E leiam isso, puxando isso para dentro de vocês, tá? E fala assim, João 17, no verso 3. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Entende? O que é a vida eterna? Não precisamos esperar o dia da nossa morte simplesmente para ir para a eternidade. Podemos viver a vida eterna aqui. Como? Conhecendo mais e mais quem Ele é. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu Te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Jesus, Ele glorificou a vida de Deus, fazendo aquilo que Ele veio para fazer. Então, quando eu e você temos essa mentalidade de que a vida eterna é conhecer a Cristo, caminhamos pelas ruas sabendo que não, se eu conhecer a Cristo, eu posso viver algo aqui, acabou. O Pai será glorificado, os ambientes serão mudados, e tenham certeza que se vocês tiverem essa mentalidade aqui, Aracaju inteira pode ser tocada. Entende? Se eu e você caminharmos pelo Augusto Franco, entendendo que a vida eterna é conhecer a Cristo e que carregamos algo, é vocês aqui estourando bombas, pum, e a mesma bomba sendo estourada lá no outro bairro, pum, e a mesma bomba sendo estourada em outro país, pum. Por quê? Porque o ambiente passa, o ambiente vai, as coisas fluem de nós.
Entende? E os ambientes começam a ser transformados. E eu creio, está mais perto do que nunca de Aracaju inteiro. Aracaju inteira, sabe, ser tocada pelo que Deus já não vou dizer nem pelo que Deus quer derramar, pelo que Deus já derramou. Ele já derramou. Sabe? Então, do mesmo jeito que eu nem tinha entrado ainda direito aqui ontem à noite, eu estava no portão, eu bati, quando eu botei o pé já senti algo sério, eu entrei tremendo aqui. Imaginem. Aí alguém ontem à noite falou assim, e imaginem se isso fosse aqui fora, a gente caminhando nas ruas, imaginem. E é real, sabe? Todas as coisas fluindo. Não por conta de nós, por conta dele nós. Por quê? Eu disse isso e eu vou repetir. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o Filho. Tudo que Jesus merece, nós merecemos. Tudo que Jesus pode, nós podemos. E qual é o ponto? Ser parecido com Ele todos os dias. Aquilo que João, a coisa que mais eu peguei na minha vida, sabe? A palavra que mais eu peguei na minha vida foi isso. 1 João 2,6. Se vocês falam que permanecem nele, devem andar como Ele andou. E como Ele andou? Em amor, em perdão, em misericórdia, fazendo todo o contrário que as pessoas diziam que era para se fazer, sendo o menor e servindo a todos. Entende? O que foi que Ele fez? Tudo isso. E quando nós começamos a viver isso, independente do que aconteça, as coisas começam a fluir. As coisas começam a acontecer. Porque Cristo em nós é a esperança para a glória. Amém? Então que isso nunca venha sair da nossa mente. Que isso nunca venha fugir. Sabe? Precisamos caminhar entendendo que o que carregamos é maior do que qualquer outra coisa que o mundo poderia dar a oferecer. Lá em Salmos 23 vai dizer que o amor de Deus e as tuas bênçãos me acompanharão todos os dias da minha vida. Por quê? Tenho certeza que quando o salmista ele disse isso, ele entendeu algo. Eu preciso estar nele. Ele em mim. Automaticamente não será eu que vou correr para conquistar as coisas ou querer as coisas. As coisas naturalmente irão vir, porque eu sou herdeiro. Entende? Eu sou herdeiro. Está tudo pronto. E não simplesmente por isso, mas porque Ele está olhando para nós nesse momento e dizendo assim, olha, vocês são os meus filhos amados a quem me agrada. E o que é que vocês não podem fazer? O que é que vocês não podem alcançar em mim? Eu tenho a plena convicção de que todo mundo que está aqui, Deus ele já direcionou algo, já mandou fazer algo. E tem coisas que Deus fala, né? Projeto que Deus nos dá e fica na nossa mente. E fica. A gente pensa assim, pera, mas será que foi Deus que mandou fazer isso? E aí, o que será que aconteceu? Entende? Eu tenho a plena convicção de que Deus ele derramou algo para cada a mínima coisa que fosse. E eu digo uma coisa a vocês. Pensem sobre isso. Orem por isso. E não deixe isso se apagar. Porque o que quer que for, foi Deus que depositou em vocês. Foi para vocês. E se não for ninguém que chegue a fazer, vocês precisam entender que é para vocês fazer. Eu não sei quais foram os projetos, eu não sei o que foi que Deus disse, mas tenho certeza de uma coisa. Se vocês acreditarem no invisível, se vocês acreditarem que isso que Deus depositou, mesmo que pareça uma parede impossível de atravessar, pode vai põe a mão para você ver se você não passa. Uau. Imagine que se for sei lá, um prédio enorme na frente de vocês, vão, tentem entrar por aquela parede para você ver se vocês estão com medo. Não, Deus, será que é Deus? Eu não, sabe? Aí fechou ele aqui, eu vou confiar, eu vou. Mesmo com ele fechado assim, eu botou a mão, puxei tirada não. Uau, meu Deus, isso não era uma parede, era a minha mente. Vai, sabe, vai, por quê? Porque Deus ele já depositou, ele já mandou ir.
E se não fossem as coisas para acontecer ao nosso redor, nós não iríamos se preparar e não estaríamos preparados para o que Ele já preparou. Então que nós venhamos entender isso e não perder isso por nada. Porque ainda tem muita coisa para acontecer, para ser feita, para ser alcançada. O celeiro já está pronto, sabe? Os frutos já estão dando. E Deus está olhando para cada um de nós dizendo: olha, tem coisas que eu pedi, que eu disse, estou preparando um tempo. E eu estou dizendo: vão. Estou dizendo: façam. Deus ele também está dizendo: se preparem. Deus também está dizendo: saibam o momento. E não percam isso por nada. Amém? Não percam isso por nada. Porque se não restar mais nada, imagine, se não fosse nada, se não tivesse sons, se não estivesse microfone, se não estivesse instrumento, se não estivesse em mesa, sofá, nem cadeira, nem local nenhum no mundo, se não estivesse Instagram, internet, nada, se não tivesse nada disso, o que aconteceria? Qual seria a nossa motivação? Então que a gente vem entender, assim como os meninos falaram, olha, se hoje for o último dia, sabe? Então, se só restasse isso, o que seríamos de nós? O que restaria? Entenda que tudo vem dele, tudo é através dele, tudo é por ele. Então que a nossa mentalidade venha a ser essa. Que a nossa mentalidade venha a ser que quando Deus ele olha para cada um de nós, ele vê o Filho. E que não há nada que nós não possamos fazer por causa dele. Porque ele é bom em nós. Porque ele é tudo em nós. E que não seríamos nada e não teríamos vida se não fosse a vida dele em nós. Amém? E assim eu encerro. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Gente, João Marcos. João Marcos é um evangelista disfarçado. Ele só não tem esse título por imposição de mãos humanas, mas hoje eu não sei quem faz isso, não sei quem faria isso, mas nós, GR Ministério, nós reconhecemos você diante do reino de Deus e da igreja de Deus como evangelista para o reino dele. Esse cara aqui tá no 3º ano, né? Acabou, não foi? Massa. E desde o 1º ano, né, que ele está nos colégios, desde que desde que ele se voltou por completo a Jesus, 2017, se eu não me engano, não foi? Ele tem feito, cara, 3 anos, ele está em 2019 agora, tem 3 anos, novinho na fé, um bebê. Mas o cara, só porque conheceu Jesus, ele começou a queimar nos colégios. E aí ele fez uma maratona aí, primeiro em um colégio. Isso aí é uma lembrancinha aí da nossa família para você, amém? E ele fez uma maratona, e levantando uma geração. Ele foi pro colégio, fez uma célula, saiu, aí depois ele foi pra Fenícia, aí levantou algo ali, levantou um altar ali, saiu, deixou nossa apóstola lá, continuando o trabalho, a Samara. E aí depois ele foi para outro colégio e fez um trabalho lá também. Cara, ele tá deixando um legado, tá queimando nos colégios, tá transformando ambientes em Aracaju. Sabe, eu fico feliz, João Marcos, porque eu sei que nem todos aqui tomaram total posse dessa palavra, eu sei disso. Mas eu sei que se um aqui entendeu, cara, o legado que você está deixando, mano, em 3 anos de vida com Deus, o legado que você já está deixando, cara, pode mudar a vida de muitos. Se mais um aqui entender o que você está fazendo, transformando ambientes em Aracaju, cara, você é sinal de muito mais vidas. Um ramo, ele não dá só mais um fruto, ele dá vários. Então se mais um ramo olhar para você e dizer, cara, eu quero ser igual a esse ramo, eu quero ser igual a esse cara porque ele permanece, aí ele dá mais frutos. Então se mais um dá, eu dobro já. Então talvez hoje você dobrou as suas obras diante de Deus. Você vai chegar lá no céu, vai ter uma coroa, vai ter umas pedrinhas na sua coroa a mais aí, por causa dessa pregação. Amém? E essa é uma forma de honrar você. Eu queria que de maneira profética a Samara estivesse orando hoje pela vida de João Marcos, e que você estendesse a sua mão também para abençoar ele. Amém? Querido,
Hoje é um dia de bastante atividade, diferente de ontem, que nós acabamos cancelando uma das atividades. Então hoje é um dia com bastante atividade, a gente precisa seguir no máximo o nosso cronograma, cumprir os horários. A ministração de hoje à noite não é 8 horas como ontem, é mais cedo. Então existe uma série de fatores que vão exigir de nós disciplina, vão exigir de nós disposição, fome e sede. E o que aconteceu ontem foi um gatilho para o que está acontecendo hoje. Cara, vocês ouviram essa ministração? Vocês vibraram com ela? Pegue isso, deixe isso, deixe isso queimar dentro de você. Se permanecermos nele, por onde nós passarmos, Ele está conosco. E Ele quem transforma o ambiente através de nós. Amém? Então, Samara, por favor, aqui com ele. Colocar diante do Senhor a vida de João Marcos, Jesus. Queremos te agradecer, Jesus, porque até aqui o Senhor o sustentou. Porque até aqui foi o Senhor que o formou, Jesus. É o Senhor que está formando, Jesus, cada pedacinho de João Marcos. É o Senhor que tem arrancado dele e colocado tudo que é de ti no coração dele, Jesus. É o Senhor que cria no coração dele fome e sede, Jesus. E te agradecemos por isso, Jesus. Te agradecemos porque é o Senhor que cuida dele. Te agradecemos porque é o Senhor, Jesus, que trouxe ele até aqui. Porque é o Senhor, Jesus, que coloca o amor no coração dele por levar a tua palavra, Jesus. E oramos para que isso nunca se perca do coração de João Marcos, Deus. Em nome de Jesus, a simplicidade em falar do Senhor, Pai. Jesus, eu falo de todo o meu coração. Eu vejo o Senhor sendo manifesto nele de maneira tão natural, Jesus, de maneira tão espontânea. Ele não precisa estar aqui em um púlpito pregando para enxergar o Senhor nele, Jesus, não. É quando ele conversa com a gente, é quando ele dá um bom dia, Jesus, é quando ele nos abraça. Jesus, é nítido quem o Senhor é nele, é nítido. E oramos, Jesus, para que isso inunde todos os lugares por onde ele passar, Jesus. Que as pessoas olhem para João Marcos e chorem, e clamem, e gritem pro Senhor, porque elas estão vendo o Senhor nele, Deus. Que ele não precisa ter que pregar para alguém, não, Deus. Que elas vejam na simplicidade dele o Senhor sendo fluído, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Jesus, pela nova etapa, Jesus, da vida de João Marcos. Ele está indo para a faculdade, Jesus. Sabemos que não é fácil, porque ele trabalha, porque ele tem uma vida no seu ministério, e agora ele também vai ter que ir para a faculdade. Mas sabemos, Jesus, que até aqui o Senhor acompanhou. E se o Senhor fez algo nas escolas enquanto ele estava lá, Jesus, se o Senhor transformou vidas, se o Senhor mudou os corações, Pai, por meio da vida dele, porque ele estava na brecha, oramos, Jesus, porque não vai ser diferente onde ele estiver agora. Não vai ser diferente na faculdade, Deus. Não vai ser diferente em seu trabalho. Não, Deus, em nome de Jesus, oramos para que João Marcos perca totalmente o controle, para que o Senhor tome, Deus. Oramos, Jesus, para que ele não tente fazer do jeito dele, mas que ele escute a tua voz, Jesus. Oramos para que seja tudo transformado por tua glória, Jesus, e a honra e a glória seja tua, Deus. Em nome de Jesus, oramos para que jovens, crianças, professores, Jesus, adolescentes, sejam tocados, Jesus, por meio da vida deste menino, Deus. Em nome de Jesus, oramos, Jesus, declarando um nível mais profundo sobre João Marcos, um nível mais profundo de intimidade, de relacionamento, Jesus, algo que ele nunca experimentou, algo que ele nunca tocou no Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que ele abra mão do que for necessário, Jesus, Pai, mais profundo. Jesus, oramos para que ele seja forte e corajoso onde ele estiver, pelos momentos que ele passar, Jesus, os olhos dele jamais se percam do seu, Deus. E oramos o que ele fala com frequência, que ele permaneça, Deus. Em nome de Jesus, que João Marcos permaneça. Sabemos, Jesus, que frutos estão sendo gerados. Podemos enxergar, Jesus, inclusive em nós. Cada palavra que ele libera gera algo dentro de nós, Jesus, porque ele decidiu permanecer. E oramos por isso, Jesus. Quanto mais profundo ele for, ainda que venham as adversidades, ainda que venham os problemas, ainda que venha a vontade de desistir, ele permaneça, Jesus. Ele permaneça no Senhor. Deus,
Deus, em nome de Jesus, oramos por um renovo do Senhor sobre a vida dele, Jesus. Traz renovo, Pai, para que ele não se canse. E ainda que ele se canse, ele corra para o Senhor e ele encontre lá descanso. Traz renovo, Jesus. Traz o teu peso e troca com o dele, Pai. Troca o teu fardo com o dele, Jesus. Para que ele consiga levar, Pai. Para que ele consiga ir até o fim. Jesus, oramos declarando que ele é um vencedor, porque a tua palavra já declara isso. Você é um vencedor, João Marcos, e você vai até o fim. Você vai conseguir. E você vai se encontrar com o Senhor. E o Senhor vai olhar nos teus olhos e dizer que se agrada de tua vida. Sim, em nome de Jesus, Deus, oramos, declarando que toda seta do inimigo que tente pará-lo, que tente, Jesus, tirá-lo do caminho do Senhor, caia por terra, Deus. Em nome de Jesus. Jesus, eu oro para que o Senhor sempre o puxe, Jesus, pelo caminho certo. Em nome de Jesus, Deus, oramos te agradecendo pela vida dele. Oramos, Jesus, muito obrigada porque podemos fazer parte da vida dele. Muito obrigada porque ele faz parte de nossa vida, Jesus. Obrigada pelo referencial, pelo homem de Deus que ele é, Jesus. E oramos para que guarde o coração dele de todo mal. Guarde o coração dele, Jesus, de toda armadilha maligna, Deus. Em nome de Jesus.